Olá, esse é o seminário número 4 sobre comando e controle de condicional. Comando de controle condicional. Objetivos do capítulo. Primeiro, a gente quer definir nesse capítulo, a gente quer aprender a definir uma condição, utilização do comando if, utilização do comando else, criar um alinhamento condicional, fazer uso do operador ternário e utilizar o comando switch e utilizar o comando break. Primeiro a gente quer aprender essa definição de uma condição. Desculpa. Por condição, entende-se qualquer expressão relacional, ou seja, que os operadores maior, menor, maior igual, menor igual, igual ou diferente, que resulte uma resposta do tipo verdadeiro ou falso. Por exemplo, a expressão x maior que zero, que a gente tem que se o valor for maior que x, no caso positivo, a condição é verdadeira. Se ele for menor que zero, a condição é falsa. E nessas condições aí tem o uso dos operadores matemáticos, relacionais e lógicos. Matemáticos são aqueles que utilizamos para fazer contas, mais, menos e por aí vai. Relacionais sobre relação ao número que digitamos, sendo maior, menor, maior igual, menor igual. E lógicos que são e ou. Aqui a gente tem uma demonstração da definição do conjunto, que não tem muito o que explicar, e está bem explícita o que deve falar. Comando if. Na execução do comando if, a condição será avaliada se, caso a condição for verdadeira, a comando seguirá, será executado. E se a condição for falsa, o programa para. E aí temos a explicação lógica do comando. No início, nomeamos um número, a gente printa para digitar um número, escaneia o número que digitou. Se ele for maior que 10, ele vai ser exposto. Mas se não, o sistema parará. E diferente dos diversos comandos utilizados na linguagem C, o if no final da sua linha não precisa colocar ponto e vírgula. O uso de chaves no comando if em diversos outros comandos da linguagem C usa-se dos operadores chaves para delimitar um bloco de instruções, ou seja, ele serve para que delimite as instruções que sejam dentro daquele if. E, por definição, comandos de condição if e else, ou de repetição while, for e else, atuam apenas sobre o comando seguinte a eles dentro dos parênteses, os chaves no caso. Desse modo, se o programador desejar que mais de uma instrução seja executada dentro de um só if, ele poderá utilizando as instruções dentro do bloco das chaves. Como aí temos if a condição e outros comandos dentro da condição, onde poderíamos incrementar, acrescentar, calcular o valor que sairá da condição. Uso de chaves. As chaves podem ser ignoradas se o comando if, comando contido dentro do if, for único. Então, se apenas tiver um comando dentro do if, não precisa usar chaves, mas não terá nenhum problema se usar. Não afetará no código seguinte. O comando else. O comando else é entendido como um complemento do if. Então, se o if é para escolher entre vários caminhos, o else é para escolher apenas um caminho no programa. Então, se o if diz quando a condição é verdadeira, o else trata só quando a condição é falsa. Então, if é a condição, primeira sequência de comandos, e else a segunda sequência de comandos. Para explicar melhor, temos aqui o código, onde temos
if, se o número que digitamos for igual a 10, ele vai printar igual a 10. Mas se não for igual a 10, o else é se não for. O if do else vai para o programa diferente de 10. Então, A é maior que B? Sim, vai para o if. Não, vai para o else. E o comando else não tem condições. Você não pode incrementar uma condição igual você incrementa no if. Ele já auto-identifica o oposto do programa, a condição exposta pelo termo anterior. Ó, digita o número, vai ler o número, se o número for igual a 10, o número é diferente, ele vai printar sim, o número é igual a 10. Se não, vai printar no else um número diferente de 10 e pausará o sistema. E aqui temos algumas incrementos sobre o uso de chaves, como deve ser utilizada as chaves. Deve ser utilizada a chave centro, sempre dentro da sequência de comandos, sempre do printf ou de outro programa que será apresentado dentro após o if do else, onde são feitas chaves separadas de um para o outro. Alinhamento. O if alinhado é simplesmente um comando if utilizado dentro do bloco de comandos de outro if ou else, mas externo. Basicamente é um comando if dentro de outro. A forma geral do comando if alinhado é: se é no if, aqui tem um exemplo, se a condição 1 for verdadeira, vai dar sequência ao comando para a segunda condição. Vai dar sequência ao comando para outra condição, mas se essa condição tem um caminho, não, é outro caminho. Se não, puxa para outro. Mas se essa primeira condição já estiver errada, ela já vai direto para o if. Então é como se fosse. No próximo slide tem um exemplo que é melhor. Aí, ó. Digita o número, se ele for igual a 10, já continua. Agora, se ele não, ele é diferente do 10, a gente vê. Ele é maior que 10? Não. Então, o número é menor que 10. Ele é maior que 10? Sim, o número é maior que 10. O número é igual a 10? Sim, o número é igual a 10. Como aqui é apresentado no diagrama. Operador. Também conhecido como operador ternário. Trata-se de uma simplificação do comando if e else, ou seja, é como se fosse apenas um comando de blocos. Da forma geral é expressão de condicional, expressão 1, expressão 2. O funcionamento do operador identificado como do if e else, primeiramente a expressão condicional será variada e, se essa condição for verdadeira, o valor da expressão 1 será o resultado da expressão condicional. Mas se ela for falsa, o valor da expressão 2 será o resultado da condição. Entendeu? Exemplo do operador ternário aí, usando o if else, temos aí. Digito x, digito o valor de x e de y. Se caso x for igual a y, o z terá atribuição de x. Caso contrário, z terá atribuição de y. Então, o maior número é z, que seria o valor atribuído entre duas funções acima. E usando o operador externário, onde temos digitou o valor de y, de x, e se z é igual a x maior que y, ou x menor que y. Apenas delimitado o operador não é restrito a limitações. Então, cadê? Aqui. Ele não é restrito a atribuições. Você pode atribuir quantas vezes for necessário, que não afetará o resultado final. Comando switch. Além do comando if else, você possui um comando de seleção múltipla chamado switch.
O comando switch é muito mais limitado que o comando if-else. Enquanto o comando if pode testar expressões lógicas racionais, o comando switch somente verifica uma variável, que tanto do tipo int como do tipo char, e é ou não igual a certo valor do quociente. Então a gente pode colocar se switch é igual switch da variável n que digitamos, se caso o valor da variável for 1, vai ter uma sequência com a mão, depois vai quebrar. 1, 1, mesma sequência. Aqui temos, se o símbolo digitado no char for ponto, vai aparecer. Você digitou ponto, vírgula, vírgula, ponto, dois pontos, ponto e vírgula, ponto e vírgula. E por último, se você digitou algum valor que não é relacionado a esses quatro, não é uma pontuação. Aqui temos esse diagrama como é que funciona, que eu acabei de explicar. É igual? Sim, não, não. Se caso não for igual a nenhum, default. Simulando o comando switch com if, else e if, temos aqui char igual a char. A gente pode também fazer ele com if e else, mas é muito mais prático com switch case. Uso do comando break no switch, ou quando o valor associado ao comando case é igual ao valor da variável do switch, a respectiva sequência do comando é realizada até encontrar um comando break. Caso o comando break não exista, a sequência de comandos do caso seguinte também será realizada e assim por diante. Então, digite um símbolo de pontuação e vai seguir. Vai seguir, vai seguir, vai seguir. Não vai quebrar. Vai só seguir a trajetória expressada dentro do código. Temos aqui outra imagem que é quase a mesma coisa, mas temos algumas diferenças. Vocês poderam ver a diferença? É tipo uma lógica de programação, só que sem um break no final. Então, se ele for para o case, você digitou ponto vai quebrar o programa, não vai continuar o programa. Acabou o programa, printf, acabou. O programa vai continuar a rodar. O uso de chave no case é sempre se o primeiro comando dentro de uma case para declaração de uma variável para uma variável, e se ser necessário colocar todos os comandos dessa case dentro de um par de chaves separados. Esse que muitas das vezes não é muito solicitado, mas é bom para evitar problemas. Agora vamos para a solução dos exercícios. Faça o programa que leia dois números e mostre qual deles é o maior. Fizemos com float. Então, aí ficou certo. Então, digitamos dois valores, digite dois números. Então, digitamos dois números, escreve os dois números e fizemos o comando de repetição dentro do print, sem precisar fazer lá fora. Então, lembre-se, calma aí. Dois e 5, o maior foi 5. Porque se o primeiro for maior que o segundo, vai apresentar o primeiro. Mas se N1 for menor que N2, vai apresentar N2. Digite dois números. Esqueci de ler a pergunta. Faça o programa que lê dois números, mostre o maior deles. Se por acaso os números forem iguais, imprima a mensagem números iguais. Digite dois números, vai ler os dois números. Se N1 for igual a 2, N2 vai
Brindar os números ser iguais. E caso for maior, vai fazer o mesmo comando presente no anterior. Aqui vai pedir para um número inteiro e vai dizer se ele é par ou ímpar. Então, se ele dividir por 2 tiver o resto zero, ele é par. Se não tiver o resto zero, ele é ímpar. O 2 é par. Faça um programa que lê o salário de um trabalhador e o valor da prestação de um empréstimo. Se a prestação for maior que 20% do salário, empréstimo não concedido, caso contrário, conceda. Então, se a prestação for maior que 0,2 do seu salário, que ele digitou acima, o empréstimo será concedido. Se não, não será concedido. Mostra o número digitado ao quadrado. A raiz quadrada do número digitado. Deixa eu ativar o programa. Então, digita o número. Se ele for maior que 0, a gente vai digitar o quadrado dele e depois a raiz dele. No 6 a gente vai pedir a gente vai calcular o peso ideal, que é o MMC, utilizando da forma que ele forneceu. Vai pedir para a gente ler primeiramente a altura, Mifrod, o sexo, que vai ser entre M e F, que vamos usar o char. E caso o sexo for M maiúsculo, M minúsculo, que seria masculino, o peso vai ser igual a o peso fixo vezes a altura menos 58. Caso ao contrário, se sexo for F maiúsculo, F minúsculo, vai ser o peso igual a F2.1 vezes H menos 44,7. E caso não for M e nem F, o sexo será inválido. E imprimirá o peso ideal no último printf. 7. Uma empresa vende mesmo produto de idade diferente cada um. Tá. Aqui tinha uma tabela. E eu representei o valor das tabelas do lado no programa. Então, fizemos um vetor em char de 3 e destino.
Escreva um programa que, dada a idade de um nadador, classifico-o em uma das seguintes categorias. Ela tinha categoria, que você queria categoria infantil, juvenil e séria. Então, primeiramente vai digitar a idade do aluno. Vai ler a idade do aluno. E vai fazer condição. Se a idade for maior ou igual a 5 e menor ou igual a 7, a categoria será infantil. Se for menor a 8, maior ou igual a 8, menor ou igual a 10, infantil. Maior ou igual a 11, menor ou igual a 13, juvenil. Maior ou igual a 14, menor ou igual a 17, juvenil. E se for mais 18, será a categoria sênior. E depois pintará. E pintará caso sem categoria, caso a idade for menor que 5. Vou fazer aqui. 4. E programa errado. 8. Aditivo. Corretíssimo. Faça um programa que lê a altura e o peso de uma pessoa de acordo com a tabela a seguir. Verifique se e mostre qual é a classificação dessa pessoa. Tinha uma tabela com o valor do peso da pessoa, que não precisa de muito laborejo. Mas a gente vai ler primeiro a altura, depois o peso, depois um char com classificação. Depois de ter lidos esses dois valores de float, a gente vai ver, caso a altura for menor que 1.2, a classificação vai ser a partir do peso. Se for menor que 60 ou igual a, se for menor ou igual a 90D. Caso contrário, a classificação será G. E a mesma coisa com as classificações a seguir. Então, igual com 1.7, 1.7 e peso 78. Classificação F. Aqui está F. Faça um programa que lê números inteiros positivo e efetue o cálculo de uma das seguintes médias de acordo com o valor numérico digitado pelo usuário e mostrado na tabela a seguir. Tinha uma tabela com os números que a gente teria que fazer. A média geométrica, ponderada, harmônica, aritmética e tipo inválido. Então a gente vai ler 3 valores, x, y e z, e a gente vai escolher um tipo. Se o aluno escolheu o caso 1, que é de geométrico, a gente vai fazer o cálculo geométrico. Vai ser y vezes x vezes z dividido por 3, que é o valor que tem de cada um. E caso 2 vai fazer a média ponderada, caso 3 vai fazer a média harmônica, caso 4 a média aritmética, e se não for nenhum do caso, tipo de caso inválido. Vamos escolher aqui no caso então, eu quero o caso número 3. Novamente, esquecemos de ativar o projeto. Número 3. E lá vai. Parece que está dando erro, a ponta do computador está travando um pouco, mas funcionou. Um 11
É para digitar um número de 1 a 10 ou 12 e digitar o repetitivo mês. Então, caso ele digitou 1, vai aparecer janeiro. Caso ele digitou 2, vai aparecer fevereiro. E aqui temos printf de 1 a 12, vai ler esse número. E caso de cada um. E se não for nenhum valor entre 1 e 12, o mês será inválido. Vamos testar o programa novamente para comprovar que ele está certo. Mas o outro foi maio. Vai ser a mesma coisa da questão anterior, só que com o dia da semana, de 1 a 7. Vamos testar se vai funcionando. Digitando de 1 a 7, vamos digitar 5, quinta-feira. Vamos digitar 8, valor inválido. 13. Na 13 pede para que o usuário mostre um menu com 4 opções e deverá ser selecionado uma e os valores numéricos e a realização de operações mostrando os resultados. Então aqui temos, a gente escolheu o caso 1, os dois valores que digitados vai ter que fazer a soma, a subtração ou a multiplicação. Mas caso o número o b for diferente de zero, também temos como fazer a divisão. Se não é possível fazer divisão por zero, vamos para o modo 4. E será como operação inválida. Então escolher que é a divisão, 1 e 0. Não tem divisão por zero, basicamente que é 2, 4, vou aqui 8, menos 4. Faça um programa para verificar se determinado número inteiro é dividido por 3 ou 5, mas não simultaneamente entre os dois. Então, vamos fazer um número, digita o número inteiro, e se n dividido por 3 é igual a 0, n dividido por 3 pode ser igual a 0, ou pode ser resto 0, ou dividido por 5 ser resto 0. E isso tem que ser diferente caso... Por que eu fiz assim? Porque caso um desses aqui funcionar, então vai ser um ou outro. Caso um ou outro funcionar, e terá que ser diferente a isso. Então, se esse funcionar, vai ter que ser diferente a isso. Se esse funcionar, vai ter que ser diferente a isso. Que é no caso a restante zero. Vamos colocar aqui um exemplo. Digite um número inteiro, 7. 7 é um número primo. Então, nossa de condição 5. Divide por 3 é 5 mais 9 pelos 2. Ok, está funcionando certamente. E a 15, que é onde a gente deveria fazer a raiz quadrada. Faço o programa que deu os coeficientes frentes de raiz quadrada. Que é só fazer a raiz quadrada com a fórmula de Bhaskara. Então, A, B, C, delta R1, R2, printf, coeficiente de A e B, C. Vamos ver esses coeficientes. Se A for igual a 0, não é equação de segundo grau. Mas se não for igual a 0,
delta vai ser b vezes b menos 4 vezes a vezes c. Se delta desse valor for menor que zero, não vai existir uma raiz. Se for igual a zero, terá uma raiz única. Se não, terá duas raízes. E novamente eu fiz e esqueci do 4, 5 e 6 não existe raiz. Vou colocar 1 e 1 não existe raiz. 2, 5 e 6 não existe raiz. 8, 5 e 2 não existe raiz. 7, 4 e 1. No caso, o valor de B tem que ser maior. Vamos colocar o valor de B com maior 2, 10 e 5. Vai ter duas raízes. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.